Inclusive, a pergunta do dia trata dessa discussão. Se você que nos acompanha, rádio, TV, internet, quiser participar do programa votando na enquete do dia, por favor, jovempan.com.br ou também no nosso YouTube, Os Pingos nos Is. Qual projeto você acredita que tem maior possibilidade de ser aprovado no Congresso? A anistia ampla ou esse projeto que reduz o tempo das condenações? Eu conto com você, com a sua participação. Recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio, em debate o projeto de lei da anistia e as articulações que acontecem nos bastidores. Possivelmente haverá amanhã um debate na Câmara dos Deputados, reunião de lideranças, sobre a urgência desse projeto. A urgência é um dispositivo em que os parlamentares, uma vez aprovado a urgência, conseguem pular a tramitação nas comissões, vai direto para a votação em plenário. Deixa eu só voltar com o Cristiano Beraldo, porque o Beraldo trouxe, inclusive, a informação, fez um comentário rapidamente sobre a manifestação de um ministro da Suprema Corte, já se antecipando e dizendo que é contra o projeto da anistia. E eu me lembro que, nas manifestações dos votos ainda no julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus, Beraldo, todos foram condenados, alguns também disseram que eram radicalmente contra, que a anistia não era aplicada a crimes contra a democracia, contra o Estado democrático e de direito, ou seja, já se anteciparam e enviaram um recado assim para o Congresso Nacional. Agora, esse outro ministro, que nem faz parte daquela turma, também decidiu se antecipar e colaborar com o debate. Mas ele não é do Legislativo, né, Beraldo? Ele não é do Legislativo, mas é padrinho da TV Justiça. Então tem esse hábito de sempre se manifestar em relação a tudo e todos. Agora, Caniato, a gente vê o Brasil se consolidando como uma colônia. O Brasil nunca se tornou independente. Os brasileiros nunca tiveram um país de verdade para chamar de seu, que cultivasse em brasileiros e brasileiras o verdadeiro sentimento patriótico que coloca o Estado como um indutor de desenvolvimento para servir a sua própria população. O Brasil continua sendo uma colônia comandada pelos espertalhões. Os poderosos se associam no sentido de fazer sociedade com empresários, com advogados, com grandes figuras que vão colocando para dentro todo o dinheiro que podem extrair deste país miserável que, em pleno 2025, não consegue sequer entregar saneamento básico para toda a sua população. Um país que não consegue entregar a ninguém cidades seguras para que as pessoas saiam às ruas de mão dadas com os seus filhos, com seus cônjuges, que passeiem despreocupados, que fiquem à vontade para falar num telefone. Mas não pode. Este é o país em que uma pessoa que faz uma carreira na Polícia Civil, que assume a Delegacia Geral do Estado de São Paulo, pode, anos depois, ser alvo de um atentado executado no meio da rua. Esse é o Brasil de verdade, esse é o Brasil colônia. E nós ficamos assistindo a essas manifestações e não há o que fazer, porque sempre há uma interpretação do Brasil conforme a conveniência do momento. No passado recente, Sérgio Moro estava atentando contra o Brasil, estava destruindo os empregos, pelo fato de estar colocando na cadeia corruptos e corruptores. Virou alvo de ataques desta mesma corte, que hoje enche a boca para falar de democracia, mas está aí fazendo vista grossa para o que lhe interessa e antecipando interpretações daquilo que não existe. Não existe um projeto de lei para esta anistia. Simplesmente não existe. E aí você fica assistindo isso, Caniato, ministros se manifestando, tanto os da turma quanto aqueles fora da turma, ministros criticando o voto de outro ministro. Que isso? 11 estão ali
com absolutamente o mesmo direito e a mesma independência para exercerem seus cargos. Mas agora eles se atacam publicamente. Então virou um espetáculo, o espetáculo da TV, o espetáculo das redes sociais, essas manifestações que não contribuem absolutamente nada com o Brasil, mas querem dizer muito sobre o tipo de agenda que estes aí estão cumprindo. Pois é, eu quero, Dávila, inclusive, destacar a manchete principal, que é um aspecto, uma faceta dessa notícia, deputado Nicolas Ferreira cobrando, pedindo que a população pressione os deputados, cobre a aprovação do projeto da anistia. E aí a gente precisa entender um momento também, né, Dávila? Você acha, lhe parece que a população está, para usar uma expressão do momento, a população está na vibe de ir para a rua e cobrar a aprovação da anistia? Você não acha que tem um certo desânimo? Eu acho que programas atrás o Mota falou de um certo desânimo ou até um certo receio de se expor, de defender pautas sensíveis. É o momento para fazer esse tipo de cobrança? Você aposta num movimento desse tipo, Dávila? Bom, cobrança sempre é importante, porque eu acredito que a democracia só melhora com uma cidadania participativa. Então as pessoas têm que participar do debate público, da vida pública, eu acho isso fundamental. Então a provocação do deputado Nicolas Ferreira para que as pessoas se manifestem é absolutamente válida. Agora, uma pesquisa recente do Datafolha mostra que apenas 39% da população aprova a anistia. Então já não é um número majoritário. Daí mais trabalho ainda para a oposição transformar a sua pauta numa pauta prioritária. A segunda coisa é o Congresso cumprir o seu papel e não dar importância para determinadas ameaças. Se amanhã o Supremo, como bem lembrou o Beraldo aqui, da posição do ministro Gilmar Mendes e de outros ministros que já disseram antes do projeto aprovado que ele é inconstitucional, o que é uma aberração total, mas você não pode deixar de votar um projeto porque tem uma ameaça na Praça dos Três Poderes de outro poder. Tem que concluir o processo. Aí é uma outra briga. Mas deixar de votar, aguar o projeto antes da hora, em nome de uma tentada, de uma possibilidade do projeto não ser vetado no judiciário, aí é o pior dos dois mundos, porque sai uma proposta aguada e ainda corre o risco de ser vetada no judiciário. Então, e aí você vai deixar, evidentemente, os apoiadores muito insatisfeitos, porque se mobilizaram para defender um projeto que não vai a lugar algum, e não resolve o seu fim, ou seja, fazer justiça com aqueles que sofreram injustiça. Esse é o objetivo da anistia. Então, o que eu entendo é que a oposição não pode focar só a atenção no projeto de anistia. Caniato, nós temos uma pauta complexa pela frente de vários temas que interessam ao governo. E isso faz parte da negociação política. Por exemplo, a isenção de imposto lá dos R$5.000, não tem? É um projeto que o governo quer demais. Bom, tem que tudo colocar na negociação. Porque se você não tiver habilidade de negociar olhando um contexto mais amplo, você vai se perder no pormenor da negociação do projeto da anistia, com chance de ser derrotado e todo mundo lava as mãos. Olha, eu disse que ia criar o senso de urgência, coloquei o projeto em votação e não foi aprovado. Bom, mas não é esse o objetivo. Quando você coloca um projeto em votação é porque você quer se mobilizar para que ele seja aprovado, não para que seja derrotado, né? Então, é preciso ter muito cuidado com isso, saber negociar, porque senão o projeto vai ser derrotado e aí tem outras pautas importantes e aí acaba cedendo e o governo aí não precisa mais do Congresso. E não precisa mais do Congresso, aí sim, até a eleição, o Congresso não vai ter mais nenhuma grande relevância, porque a gente sabe que o próximo ano nós vamos ter apenas 4 meses de Congresso, porque depois começa a campanha eleitoral. Então, é preciso ter uma visão mais estratégica do que está em jogo para poder aumentar o poder de barganha da oposição. Caso contrário, a derrota já está contratada. Pois é, mas muitos fazem a leitura. Bom, se Nicolas Ferreira está pedindo que a população cobre os deputados, então talvez
a oposição não tem um número suficiente de votos para aprovar o projeto da anistia. Enfim, são leituras que vêm sendo feitas a partir das manifestações desses parlamentares. Você, Mota, de que maneira a população pode colaborar com esse processo? Aqueles que entendem que é fundamental, que essa é uma prioridade, podem pressionar os deputados? É preciso organizar uma manifestação? Enfim. Manifestação, Caniato? Justamente quando a gente está falando sobre um projeto de anistia para tirar da prisão centenas de pessoas que estavam em uma manifestação, eu acho que a única coisa, ou a principal coisa que o povo brasileiro pode fazer hoje é rezar, porque eu realmente não vejo solução para isso. Nós estamos vendo algumas das pessoas mais poderosas desse país mandando uma mensagem em alto e bom som. Não importa o que as pessoas pensam, não importa o que as pessoas querem, não importa o que os representantes eleitos pelas pessoas desse país querem ou pretendem fazer. Só vai acontecer o que a gente permitir. O que o cidadão comum pode fazer diante disso? Marcar amanhã um encontro na rua, levar um cartazinho pedindo anistia? Se eu tivesse que dizer alguma coisa, Caniato, eu mandaria um recado para os parlamentares da oposição, para os políticos da oposição. Não inventem nada. Sentem em casa hoje e dá uma estudadinha no que a esquerda do Brasil fez no final da década de 70. Dá uma olhadinha no que foi a campanha pela anistia, feita pela esquerda. A esquerda transformou a anistia praticamente na única pauta deste país. Ela mobilizou a sociedade por completo. Eu, que na época tinha 17 anos, estava terminando o ensino médio, eu botei no carro do meu pai um plásticozinho da anistia, porque essa pauta dominou a sociedade. A pauta era pelos direitos humanos, pela democracia, pelo Estado de Direito. Não se usava essa palavra, Estado de Direito, naquela época, né? A gente falava democracia, enchia a boca, democracia. Como é possível que agora as pessoas que são contra a anistia dizem que são contra porque estão defendendo a democracia? Que loucura é essa? Eu vi ontem, Caniato, a gente não comentou isso aqui, algumas ONGs, essas ONGs das quais eu já falei várias vezes, as ONGs da segurança pública, especializadas em dizer que não se pode prender, porque prender não ressocializa, não se pode prender, porque as cadeias do Brasil são medievais. Há décadas que elas dizem isso, elas fazem lobby em Brasília para que a legislação penal do Brasil não seja endurecida. Ontem, várias dessas ONGs, em uma matéria da mídia, disseram que são contra a anistia. Não se pode dar anistia, porque isso afeta a democracia. Então, nós estamos vivendo num mundo completamente louco. Eu sugiro aos nossos parlamentares duas coisas: que eles estudem o caso da anistia do final da década de 70 e que eles não escutem nada a não ser a sua própria convicção. Senhor parlamentar, você que está em dúvida, você que está pensando que existem outras coisas importantes, você que está de olho na emenda, pergunte a você mesmo como você vai conseguir viver e continuar a sua carreira num país onde há senhoras de idade presas por ter participado de uma manifestação. Eu vou lembrar o trecho do voto do ministro Fux, em que ele diz: não é contra a lei protestar, não é contra a lei fazer acampamentos, não é contra a lei criticar autoridades. Isso é direito do cidadão.